1 Reis, capítulo 17. Versículo 8. Você encontrou? Amém? A palavra de Deus diz assim: então o Senhor disse a Elias. E o que foi que ele disse a Elias? Vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali, para lhe dar alimento. Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição e depois meu filho e eu morreremos. Elias, porém, disse: não tenha medo, faça o que acabou de dizer. Mas primeiro faça um pouco de pão para mim, depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar chuva. Ela fez conforme Elias disse. Assim, Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher ficou doente, foi piorando e por fim morreu. Disse ela a Elias: homem de Deus, o que você me fez? Veio para lembrar-me de meus pecados e matar meu filho? Elias, porém, respondeu: dê-me seu filho. Tomou o corpo do menino dos braços dela, carregou-o para o andar de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então Elias clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, por que trouxeste desgraça a esta viúva que me recebeu em seu lar, e fizeste o filho dela morrer? Em seguida, Elias se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, por favor, permite que a vida volte a este menino. O Senhor ouviu a oração de Elias e o menino voltou a viver. Elias o levou para baixo e o entregou à mãe. Veja, seu filho está vivo, disse ele. Então a mulher disse a Elias: agora tenho certeza de que você é um homem de Deus e de que o Senhor verdadeiramente fala por seu intermédio. Irmãos, todos nós temos dias ruins. Todos nós passamos por períodos ruins. E o interessante é que quando a gente está passando por momentos ruins ou por dias ruins, é interessante como nós somos tomados por pensamentos e aí a gente começa a julgar e a pensar que Deus não é bom. Quando a gente está passando por dias de adversidade, nós somos levados a pensar que a carreira que nós escolhemos, que o caminho que nós escolhemos, que é o caminho de seguir a Jesus, não é tão bom assim quanto dizem que é. Em dias ruins, a vontade mesmo que dá é de chutar tudo para o alto. Essa que é a verdade. Em dias ruins, na maioria das vezes, a esperança se vai. Todavia, Deus conhece aqueles que de fato confiam nele. Quem conhece é Deus. Quem confia em Deus, só quem sabe de fato, de verdade, é o próprio
eu posso ter uma imagem, eu posso ter ao observar os frutos, eu posso ter essa impressão. Mas no íntimo mesmo, quem sabe, quem confia em Deus é o próprio Deus. Ele sabe quem confia de fato e de verdade. Todavia, Elias é um profeta, na verdade, é o profeta. Porque para o povo de Israel não existe profeta maior do que Elias. Elias é a representação original da profecia, do profeta. Quando se pensa em lei, pensa-se em Moisés. Quando se pensa em profeta, o povo de Israel lembra de Elias. E Elias, no seu ministério, ele não viveu só de momentos bons. Elias não viveu somente de vitórias. É bem verdade que ele teve muitas vitórias. É bem verdade que ele venceu muitas batalhas. Mas ele também viveu dias terríveis. Dias em que a perseguição sobre ele era cruel. Mas mesmo em tempo de adversidade, mesmo em dias ruins, Elias viveu. Presta atenção. Ele viveu e só conseguiu viver o dia da adversidade porque Elias era fiel. E por ser fiel a Deus, e por ser obediente a Deus, ele sempre procurou fazer o que Deus mandou. Seja na bonança, seja na escassez. Em tempo de bonança, ele procurou fazer o que Deus mandava ele fazer. No tempo da adversidade, Elias não mudava em relação a Deus. Elias continuava fazendo o que Deus mandava ele fazer. É bom viver a adversidade? Não. Eu não gosto. Eu não gosto. Vivo algumas, vivo. Passo por algumas, passo. Gostar? Não, não gosto. Porém, necessário. São tempos necessários a serem vividos. E aí eu, perguntando a Deus, o que é que a gente poderia, nessa mutualidade, como era que nós poderíamos crescer juntos na noite de hoje? E aí me veio ao coração a palavra adversidade. Adversidade. E aí eu digo, bom, pode até ser, e naturalmente a gente vai enfrentar outras adversidades, mas eu, em particular, não estou enfrentando nenhuma adversidade. Mas já que a palavra veio, essa palavra ao meu coração, então tem alguém que está passando. E se está passando, Deus sabe. E se Deus sabe, Ele traz essa palavra nessa noite. Então, a primeira coisa que Ele está dizendo para a gente é que Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o tempo da sua adversidade. Ele tem o conhecimento, Ele tem o saber. Agora, no tempo da adversidade, a gente precisa ter algumas posturas. No tempo da adversidade, a gente precisa tomar algumas posições. Porque justamente na adversidade, não sei você, mas a vontade que eu tenho na adversidade é de jogar tudo para o alto. A vontade que eu tenho na adversidade é de desistir de tudo. Só que essa não é uma postura correta. Porque essa postura de jogar tudo para o alto e de abandonar tudo não vai ajudar em nada você vencer a adversidade.
Por isso que em tempos difíceis, em tempos de dor, em tempos de perdas, em tempos de aflição, são necessárias algumas posturas. E essas posturas estão dentro do texto que a gente acabou de ler. Como, por exemplo, capítulo 17, versículo 3. Então o Senhor disse a Elias: vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica a leste do rio Jordão. Verso 3. Perceba, Elias está sendo perseguido, Elias está vivendo um tempo adverso, e Deus libera para Elias uma palavra. Irmãos, em tempos de adversidade, preste bastante atenção, por todas as adversidades que eu já passei, no meio da adversidade, no meio do olho do furacão, o que eu mais peço ao Senhor não é que Ele termine, que Ele acabe a adversidade. É interessante, isso acontece comigo. No meio da adversidade, o que eu mais peço ao Senhor é uma palavra. Eu não peço que Deus me livre da adversidade. Eu peço que no meio da adversidade Ele libere para mim uma palavra. Porque eu sei que quando Ele liberar uma palavra, aquela palavra é a chave para sair da adversidade. Quando eu estou em adversidade, eu não saio por aí tocando trombeta, eu não saio por aí murmurando, contando a um e a outro, eu não saio, mas eu tenho o hábito de ficar quieto, esperando uma palavra, apenas uma palavra. É o que eu mais quero em tempos ruins. Porque, na verdade, eu não tenho nem tanta pressa para sair da adversidade, eu quero entendê-la. Porque sair dela com pressa sem entendê-la, ao sair dessa, daqui a pouco eu estou caindo lá na outra. Porque não entendi a anterior. E aí o Senhor chega para Elias, que está vivendo um tempo ruim, e diz para ele, ó, vá para o leste e esconda-se. Agora eu quero que você se esconda. Então, no tempo de adversidade, irmão, a melhor coisa é depender de Deus. Você precisa depender de Deus. Mas não é depender de forma mecânica, não é depender de maneira ritualística, não é depender de maneira religiosa, não, é depender de verdade. Na adversidade, em meio a um tempo ruim, a gente precisa depender de Deus. Isso é óbvio. Agora, o problema é que, pela experiência, e não é muita experiência que eu tenho como pastor, mas pela experiência que eu tenho como pastor, isso é tão óbvio que quando as pessoas estão passando por um tempo adverso, que eu observo, eu digo, meu Deus, é óbvio que é um tempo para a pessoa correr para perto de Deus, para depender dele, e eu vejo as pessoas metendo os pés pelas mãos. As pessoas, elas não conseguem transformar o óbvio em prática. Aí quando é um tempo adverso, eu percebo e olho as pessoas atirando para tudo quanto é lado. Querendo escapar a todo custo do tempo ruim, quando na verdade no tempo ruim eu não quero sair atirando para tudo quanto é lado. No tempo ruim eu só quero uma palavra. E ela é suficiente para me ensinar a sair desse tempo de adversidade. Então, e para que essa palavra venha, no tempo da adversidade, eu tenho que depender de Deus. Depender dele.
Elias estava enfrentando nada mais, nada menos do que Acabe e sua mulher Jezabel. Elias está enfrentando hostes espirituais malignas. Elias é o profeta de Deus e está profetizando contra um reino de trevas. E ao se colocar nessa posição que o próprio Deus o colocou, Acabe quer matá-lo. Porque Acabe é a personificação do inimigo. O diabo veio para quê? Para quê? Matar, roubar e destruir. Então Acabe quer matá-lo. E quando ele sabe que Acabe quer matá-lo, Deus libera uma palavra para ele. E qual é a palavra que Deus libera para ele? Qual foi a palavra? Versículo 3. Deus chega para ele e diz assim: olha, você vai ter que fugir. Você vai ter que se esconder. Mas como? Eu sou profeta de Deus. Eu sou homem de Deus. Mas quem sabe todas as coisas e quem conhece todas as coisas é o Senhor. Por isso que na adversidade você precisa de uma palavra. Você precisa de uma palavra. Irmãos, e em todas as adversidades que eu e a minha casa que nós já enfrentamos, rapaz, é lindo. É lindo. A minha casa é testemunha, porque quando eu estou no meio da adversidade, que eu ainda não tenho a palavra, o que as pessoas lá em casa mais ouvem eu dizer é que eu não sei o que vou fazer. Vamos fazer o quê? Eu digo, não sei. E por que não sei? Porque ainda não tenho a palavra. Então, tá difícil? Ah, tá. Se tá difícil, então dependa de Deus. Dependa dele e espere por essa palavra. E aí a palavra que Elias recebe é: saia daqui e esconda-se. Não, eu não vou sair daqui. Não, eu não vou sair daqui, eu vou encarar. O Senhor é comigo, o Senhor é poderoso, eu vou encarar, eu vou. O Senhor é aquele que me fortalece. O Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor está em mim. Então como que eu vou fugir? Mas qual é a palavra? A palavra é: fuja. A palavra é: se esconda. Então, se a palavra é: se esconda, se a palavra é: fuja, na adversidade, o que foi que Elias fez? Obedeceu. Eu acho interessante, crente, principalmente crente, e quando o problema é a igreja, quando o problema é desrespeito à igreja. Quem é crente aqui há muito tempo sabe que igreja tem problemas. Aí quando tem um problema na igreja, aí um já diz logo assim: não, vamos reunir, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Peraí, quem lhe deu essa palavra que é para reunir? Não, não é para reunir? Não, tem que ter uma palavra. Não, chame ela aqui, que eu quero dizer na cara dela. Sim, quem mandou chamar ela aqui? Não, eu que estou entendendo. Não, você tem uma palavra? Não tem. E aí as pessoas, elas em tempos ruins, seja na família de Deus, seja na família biológica, as pessoas elas vão metendo os pés pelas mãos. Porque elas querem sair do problema, mas elas querem sair do problema não com uma palavra que Deus deu a ela, mas elas querem sair do problema do jeito delas. E aí elas vão criando mais problemas. Elias, eu quero que agora você fuja.
Então, Elias obedeceu. Não adianta sair querendo fazer isso, fazer aquilo, querendo resolver da forma A, B, C, Z. Não, não é assim. Não é assim que funciona. Não precisa entrar no desespero. Você precisa fazer como as canções antigas nos ensinavam a fazer. As canções antigas diziam bem assim: se chorar, chore nos pés do Senhor, tem Jesus como seu consolador. O sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Essa manhã pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser 6 meses, pode ser um ano, pode ser 1 hora. Mas o importante é que essa manhã chegue baseada em uma palavra. E a essa palavra você precisa ser obediente. Então, na adversidade, dependa de Deus. Não tenha medo. Deus, Ele não esquece. Deus não me esqueceu. Deus não te esqueceu. Deus não esquece os seus filhos. Então, não tenha medo. Não é porque o tempo está ruim que você vai ser tomado pelo medo. Não, dependa de Deus. E aí no versículo 8 e no versículo 9, diz que imediatamente a palavra do Senhor veio a Elias, e quando essa palavra veio, vai imediatamente para a cidade de Serepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Não é isso? Sim ou não? E aí o que é que Elias fez? Foi. E quando Elias chegou lá, o que era que estava acontecendo? A mulher tinha comida. Isso é que me deixa mais apaixonado por Deus. Porque não tem lógica. É justamente para testar a nossa obediência. Porque Ele vai liberando as ordens e a gente não vê nexo, a gente não vê lógica. Porque eu já ensinei isso aqui, se tivesse lógica, se tivesse nexo, não seria obediência. É com base naquela palavra que Pedro pesca a noite toda, pesca e não pega nada. Aí vem Jesus, quando encontra com eles, volta lá e lança daquele jeito. Aí Pedro diz, poxa, pesquei a noite toda. Não tem lógica o que ele está mandando eu fazer. Mas aí Pedro diz, mas como eu reconheço a sua autoridade, como eu sei quem o Senhor é, então debaixo dessa palavra, porque é o Senhor que está mandando, eu não estou entendendo, certamente eu não estou concordando, mas como é uma palavra do Senhor, eu vou lançar. E aí, nos dias atuais é muito difícil, já dizia os pastores que me antecederam, nos dias atuais pastorear a gente é muito difícil, e a próxima geração vai ser pior. Por quê? Porque é uma geração atual, a de hoje, a que eu pastoreio, já é uma geração que só quer fazer se entender. Eu me deparo com muitas pessoas, eu sento com muita gente que às vezes está magoada, está chateada, porque não entendeu. Filho, não precisa entender. Ou você se lança, ou você acredita na paternidade, ou você acredita no cuidado, ou não. Pronto, se não acredita, nem toda hora vai estar dando para estar explicando. Obedece ou não obedece. A verdade é essa. Não sei como será a próxima geração, mas eu sou dessa geração de crente, em que Deus liberou, está liberado e pronto. Eu não estou entendendo, estou só seguindo. Não tem lógica, mas tudo bem, é uma palavra. Essa palavra está confirmada dentro de mim. Eu pedi, eu esperei, eu aguardei, ela veio. Só que quando ela vem e eu começo a colocá-la em prática, ela não tem lógica. Porque quando eu chego lá, a mulher não tem comida. E ele disse que a mulher ia me alimentar.
Como que ela vai me alimentar se ela está morrendo de fome? Irmãos, obedecer a Deus tem horas que é uma enrascada tremenda. A gente para, olha assim, mas por que eu estou obedecendo mesmo, meu Deus? Olha onde o Senhor está me metendo. Olha o buraco onde o Senhor está me colocando. Olha o estreito em que o Senhor está me colocando. Olha o vexame que eu vou passar. Estou obedecendo e vou ter que passar por esse vexame. Mas é ela quem vai te alimentar. É ela quem vai te dar comida. Mas a mulher está morrendo. Qual foi a promessa que Deus fez a Elias? A promessa que Deus fez a Elias qual foi? Que, olha, lá tem uma viúva que vai te dar comida. Quando ele chega, qual é a situação? De fome. Tem alguma coisa a ver a promessa com a situação? Não tem. Ou você obedece a palavra que ele te deu, ou você já, naquele tempo de adversidade, você já para ali e estaciona na adversidade. Porque para sair dela, você vai precisar seguir a palavra que ele te deu. E seguir a palavra que ele te deu nem sempre é fácil, nem sempre tem nexo. A promessa é, ela vai te dar comida. A realidade é, ela está passando fome. Como que ela vai me dar comida se ela está passando fome? Então Deus é mentiroso. A promessa de Deus não funciona. A promessa de Deus não acontece. Porque, veja, presta atenção. Deus nos deu uma palavra no início do ano. E quando eu digo Deus nos deu, Deus não confirmou só no meu coração, não. Deus confirmou no coração do pastor Denis, confirmou no coração da galera. Tá bom, nós vamos viver o ano. Pagamos o terreno. Quando foi em janeiro, a igreja não tinha um centavo. A gente passou o mês de janeiro todo sem pagar as contas da igreja. Como é que nós vamos viver o ano da abundância se a gente acabou de pagar um terreno caríssimo e quando é em janeiro a gente não tem dinheiro para pagar as contas corriqueiras da igreja? Que palavra é essa que ele liberou? É disso que a gente está falando, irmão. Saí de férias em janeiro e saí de férias mesmo para esquecer de tudo. De longe eu só via o negócio pegando fogo. Não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. Se virem aí. Eu vou descansar. Porque a promessa é que o ano é de abundância. Não vou interromper minhas férias para tentar resolver problema financeiro de igreja nenhuma. A promessa é, o ano é da abundância. Pronto, final. Quando a gente chegar em fevereiro, a gente vê o que é que vai acontecer. Irmão, não tinha dinheiro para nada. É uma coisa louca. A gente acaba de pagar uma nota. A gente acaba de pagar um valor absurdo para a nossa realidade. O mês seguinte, não tem dinheiro. E a palavra é, vocês vão viver o ano da abundância. Oh, meu Deus. Aí eu olho para Elias, a viúva vai te alimentar. Quando chega lá, a mulher está passando fome. Que promessa é essa? Que palavra é essa? A mulher não tem nem o que comer. A mulher está passando fome. Mas, irmãos, presta atenção numa coisa. Eu estou com 42 anos de idade. Desses 42, faça a conta aí, você que é bom de matemática, eu cheguei no Evangelho aos 15. Então, nesse tempo que eu estou no Evangelho,
Eu nunca vi uma promessa de Deus não se cumprir. Eu nunca vi. Porque quando é Deus que promete, irmão, Ele cumpre. Então, ainda que a mulher esteja passando fome, ainda que a situação não esteja de acordo com a promessa, mas se foi Deus que prometeu, se foi Ele que prometeu, então, irmão, fique tranquilo. Vai acontecer. Dependa de Deus. Na maioria das vezes, vocês estão dependendo do trabalho de vocês. Vocês estão dependendo da profissão de vocês. Tenha um bom trabalho, tenha uma boa profissão, mas sua profissão, seu trabalho não é eterno. Tanto é que já tem gente pública aí, já com a pulga atrás da orelha. Dependa de Deus. Deus é que é eterno. A promessa dele é que cumpre. Esteja atento nessa dependência que você precisa ter do Senhor. Agora, Deus faz a promessa. A gente não vê a luz no fim do túnel. Deus faz a promessa, quando chega em janeiro não tem dinheiro. Deus promete que vai ser o ano da abundância. Quando a gente dá de cara com os números não estão de acordo com a promessa. Tá bom. E agora? A gente começa a fazer o quê? A murmurar. Teve gente que durante a campanha do terreno disse que nada, o pastor está estirando o braço onde não pode alcançar. Murmuração. Deus faz a promessa. É assim. Deus faz a promessa. Gente, vai ser sempre assim. Você tem que estar firmado na promessa. Porque se você se firmar no povo, você tem que se firmar na promessa e tentar trazer esse povo para a promessa. Aí na reta final, já tinha gente dizendo que eu coloquei o braço onde não podia alcançar. E eu não posso alcançar mesmo, não. Quem prometeu foi ele. Eu só entrei porque ele irmão, para mim como pastor, estava muito mais confortável. Continuar lá no Folhinha, pagando o aluguel do mês, com gente e tal, normal, montando, desmontando. Para mim estava ótimo. Não fui eu que me meti em compra de terreno, não. Quem prometeu o terreno à igreja foi Deus. Quem levou ele para dentro a gente para dentro do terreno foi ele. Você achava que eu queria ir para dentro de terreno? Ficar aqui falando em dinheiro com você? Eu queria não, irmão. Aí o irmão, aí vem a promessa, aí quando você não vê a luz no fim do túnel, porque o negócio vai afunilando, vai ficando difícil, e para atrapalhar mais a gente ainda teve uma eleição aí no meio do caminho, aí o negócio ficou complexo, os irmãos muito mais pensando nos partidos, e Deus me dá uma estratégia, porque a gente precisa terminar de pagar esse negócio, meu Deus. E aí já tinha irmãos dizendo, o pastor fica botando o braço, não pode alcançar. Por quê? Porque está vendo que a coisa está funilando, e parece que a promessa não vai chegar, parece que a promessa não vai se cumprir, parece que a promessa não vai acontecer. Mas olha, como a gente cantava lá atrás, eu creio num Deus de promessa, eu creio num Deus de aliança, e aquilo que está escrito, aquilo que foi escrito no livro, ao meu respeito e ao seu respeito, vai se cumprir, porque Ele promete e Ele cumpre. Tá difícil, tá ruim, dependa. Não se mova sem a dependência. Não se mova se não for com base na dependência. Na adversidade, viva na dependência. Na maioria das vezes, Deus não faz na sua vida porque você vive preso às circunstâncias. Pode ter certeza. Deus quer fazer, mas você está preso. Preso a quê, pastor? Às circunstâncias. Deus quer te dar muita grana, Deus quer fazer você prosperar, Deus quer levar você para lugares mais altos. Mas por que Deus não faz? Porque você é preso.
Preso a quê? Ao pouco do dinheiro que tem na mão. E acha muito. Fica preso, aí não avança. Está preso. Enquanto preso estiver, Deus quer fazer, mas você fica impedindo. O que é que você tem aí? Pouco que eu tenho. É muito pouco. Aí fica preso ao pouco. Aí passa a vida toda na igreja preso ao pouco. Só ouvindo os testemunhos dos outros e achando que o testemunho dos outros é mentiroso. E não é. É você que está preso ao pouco. Entregue até o pouco que você tem. Mas entregue na mão, de fato, de Deus. Porque Elias era a representação de Deus. Elias era um homem de Deus. Não entregue na mão de qualquer um. E aqui eu abro um parênteses. Não saia entregando em qualquer igreja. Para depois, fecha o parênteses, para depois você achar que Deus é mentiroso. Entregue o pouco na mão de Deus. E aí você vai perceber que a farinha não vai se acabar e que o azeite também não vai deixar de jorrar. Vai ter farinha e vai ter azeite sempre, 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 sempre. Vai acontecer, irmão. Vai acontecer. Eu já estou até querendo parar de viver essa verdade, de pregar essa verdade, porque a turma lá em casa já está se aproveitando disso. Eu costumo dizer que eu não tenho muito, mas eu tenho. Os meninos já pegaram isso e pai, me dá e tanto. Pai, compra isso. Aí eu não posso dizer que não tenho, porque realmente tenho. Não tenho muito, mas sempre tenho. Aí eu tenho que trazer um outro ensino para a vida dos meus. E o ensino agora é como saber lidar com o dinheiro, mesmo não sendo muito, e tendo sempre. Irmãos, vai acontecer. Tenha certeza disso. E na adversidade, mesmo na adversidade, seja canal de bênção. Está vivendo um tempo de dor? Mesmo no tempo de dor, seja bênção na vida de outras pessoas. Olha o que essa mulher estava vivendo, versículo 15 e versículo 16. Ela estava sem comida, ela estava para morrer. E Elias disse: traga para mim. Traga para mim. A partir do 12. Mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição. E depois meu filho e eu morreremos. Elias, porém, disse: não tenha medo, faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça para quem? E o que foi que ela fez? Verso 16. Ela foi e fez conforme Elias tinha ordenado. Só que a gente só faz diferente.
A gente só quer ajudar quando a gente está bem. Quando a gente não está bem, a gente apresenta a seguinte desculpa: eu não estou em condições de... Complete. Eu não estou em condições de... Ela estava? Então, no tempo de adversidade, meu irmão, na adversidade, a gente precisa continuar sendo um canal na vida de outros. Reúna sua esposa, converse com ela, converse com seus filhos, mesmo nesse tempo adverso, se reúnam e perguntem um ao outro o que é que a gente pode fazer, mesmo diante da nossa dificuldade, mesmo diante do nosso pouco, o que é que a gente pode fazer para ajudá-lo, para ajudá-la, o que é que a gente pode fazer para participar, como é que a gente pode participar, está difícil, tem pouco, mas com esse pouco, o que é que a gente pode fazer? Não é ligar no automático e dizer, não estou em condições. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E o que foi que aconteceu? Verso 15 e 16. Verso 15. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E o que foi que aconteceu? A comida durou por quanto tempo? A comida durou por quanto tempo? Por quanto tempo? Não ouvi. Por quanto tempo? Sabe o que é que a gente está precisando fazer? Vencer o egoísmo. É o que a gente está precisando fazer. Porque se a gente não mudar a nossa postura, a gente vai morrer. Somos egoístas. A mulher, ela tinha uma sentença de morte. Ela mesma diz, é o resto que a gente tem e a gente vai morrer. Mas como ela mudou a postura, ela morreu. Na adversidade, ela socorreu Elias. E aí ela morreu? Não. A comida dela durou por muito tempo. Irmão, tem gente precisando da gente. Nós somos muito egoístas. E eu digo isso com muita tranquilidade, naturalidade. Você está lá no grupo de liderança, não está? Aí a gente está para receber a equipe que vem com o Rick, né? Aí eu coloquei lá no grupo que a gente vai precisar receber 10 pessoas. Eu coloquei lá, botei tudo detalhado. Aí só ouvi o canto dos grilos. Cri, 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 cri. Porque certamente cada um ficou pensando nas suas situações, nos seus problemas. Eu não posso, porque tem isso. Porque... Você está entendendo? Nós somos demais egoístas. Porque eu saio tal hora para ir trabalhar, e não tem ninguém para ficar em casa. A gente fica só apresentando as nossas desculpas. E olha que era só para hospedar 10. E nós somos um grupo de mais de 25. Você está lá no grupo também, né? Também eu vi lá o seu cri, 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 cri. A gente quer que Deus nos abençoe. A gente quer ser hospedado na casa dos irmãos. A gente quer viajar e quer ser hospedado. Mas a gente não abençoa ninguém. Na primeira oportunidade que a gente tem para abençoar, na nossa mente, ela é invadida por um monte de pensamentos que nos impede de ser bênção. É como muitas das vezes acontece aqui na igreja.
Uma das nossas marcas é cuidar das pessoas. Isso não é ruim. Não é que a gente é bom 100% em cuidar. Mas pense numa coisa que a gente se esforça em cuidar das pessoas. Beleza. Aí o que é que acontece com Gabriel e com Rosane? Querem ser cuidados. Chegam, né? Querem ser cuidados. Tá bom. Querem ser cuidados. Tá certo. Quer cuidado. Tá certo. E aí, Gabriel? O senhor nunca mais fez contato comigo? Por quê? Quer cuidado. E você? Fez contato com quem, seu miserável? Você ligou para quem? Você correu atrás de quem está afastado, seu miserável? Você só quer ser cuidado. Por que você não vai atrás também de alguém para cuidar, meu filho? Vá se ocupar para me deixar em paz um pouco. Vá. Porque é assim, a gente quer ser cuidado, a gente quer ser cuidado. Cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim. E você vai começar a cuidar quando? Porque já está na hora. A gente quer a bênção, mas não quer pegar o pouco de farinha que temos, não quer pegar o pouco do azeite que tem e compartilhar. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da justiça. Segundo aos Coríntios 9, verso 10. No tempo da adversidade, viva na dependência de Deus. No tempo da adversidade, seja canal de bênção na vida de outros. Amém? Está passando por um tempo difícil? Pastor, siga esses 2 conselhos. Você verá a manifestação da graça e da bondade de Deus na sua vida, na vida da sua família, para a glória dele, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluias. Vamos aplaudir a ele mais forte, pois ele é digno. Aleluias. Glória a Deus.